Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. E no vídeo de hoje eu quero falar aí sobre as orquídeas mais fáceis de cultivo. Hoje eu vou mostrar aqui algumas das plantinhas que eu tenho aqui no orquidário, que são as plantas mais fáceis para vocês estarem cultivando, para quem está começando, porque muitas vezes o pessoal desiste de cultivar orquídea porque começa a cultivar pela planta errada, né? Às vezes não tem resultado, às vezes não sabe muito bem sobre o cultivo da orquídea, ela acaba morrendo e a pessoa fica frustrada, fica irritada e fala que orquídea é só para quem entende. E a gente sabe aqui que não é bem assim, né? Cultivar orquídea é a coisa mais simples que tem. Vocês só têm que saber um pouquinho aí, né, de alguns cuidados específicos de cada espécie, alguns cuidados que umas plantinhas têm que geralmente é diferente das outras. Então hoje eu vou dar dicas aqui para vocês sobre as plantas mais fáceis para você que está começando a cultivar, para você que está pensando em cultivar, né? Às vezes nem começou ainda, já está pensando em comprar suas primeiras orquídeas aí para estar cultivando. Hoje eu quero mostrar para vocês as mais fáceis, né? Por onde geralmente a maioria das pessoas começam para ter resultados bons. E também, né? Vou mostrando as plantas e falando também como cuida. Então vai ser um vídeo muito bom, né? Para quem está começando aí, para quem está com problema com alguma planta, com alguma orquídea aí, esse é o vídeo para vocês estarem aprendendo aí, né? O cultivo delas. Então já vai se inscrevendo quem não é inscrito, ativa o sininho de notificação. Logo após você se inscrever vai aparecer o sininho, clica nele e aí você coloca em todas as notificações, porque sempre que eu mandar vídeos aqui, você vai estar recebendo aí, né, a notificação para vocês estarem assistindo e acompanhando. Então, bora pro vídeo de hoje, bora ver essas plantinhas. Então vamos lá, gente, ó, geralmente quando a gente tá começando a cultivar orquídeas, a gente quer ter tudo, né? A gente quer começar pelas plantas mais incríveis que tem, a gente quer cultivar de tudo um pouco dentro do orquidário, e aí às vezes a gente não entende muito o cultivo de uma planta, não sabe muito como que são os cuidados, como que faz para aquela planta florir, para aquela planta desenvolver, né? Às vezes o clima não é adequado para cultivar, e aí a gente acaba perdendo, né? Então aí, ó, plantas legais para você cultivar em qualquer região aí, né, qualquer região do mundo que vocês morar, né? Porque muita gente me assiste do Brasil, tem gente de outros países também. Então, vai aí algumas plantas mais fáceis de se cultivar, plantas bem simples, né? Para começar, eu acho que não tem como ser mais simples do que o Denfal, né? O Denfal são essas orquídeas aí que tá aparecendo a foto da florzinha dela aí para vocês verem, né? São plantas muito fáceis de cultivo. Eu acho o Denfal uma planta mais fácil de se cultivar até do que as Phalaenopsis, né? É lógico que as Phalaenopsis vai estar na lista de hoje, mas a gente vai começar pelo Denfal, porque foi a orquídea que eu comecei a cultivar. Uma das primeiras orquídeas que eu tive, assim, que eu comecei a comprar e cultivar foi o Denfal, e eu consegui, né, ter um resultado aí, mesmo cultivando errado, para vocês verem o tanto que é uma planta legal. Mesmo cultivando errado no início, eu consegui, né, fazer ele ir desenvolvendo e florescendo mais ou menos. Então, assim, uma plantinha muito legal, né? E igual eu sempre falo para vocês, o que vai definir o sucesso de vocês no cultivo é o substrato e a luminosidade. Gente, o substrato é muito importante. Orquídea não gosta de substrato velho. Orquídea não gosta de substrato podre, tá bom? Então o Denfal é uma planta bem legal de se cultivar, porém ele não admite excesso de umidade. O que é excesso de umidade aí? É o substrato, né, o vasinho aí onde ele está plantado, ficar molhado por muito tempo. Ele não gosta disso. Então tem que ser um substrato, você pode escolher o substrato que você quiser, tá bom? É uma planta muito fácil, pode plantar no carvão puro, igual esse aqui, né? Inclusive esse aqui já está na hora de tirar desse carvão que já está velho, mas enfim. Pode plantar no tronquinho, pode plantar na brita pura, né? Pode plantar na casca de pinos, carvão e brita. Então é uma planta bem legal aí para se cultivar, não é muito enjoado, é só você plantar em substrato que não fica molhado demais por muito tempo, e também é uma orquídea muito legal porque ele não tem problema com floração, tá bom?
Geralmente os dendróbiums, o pessoal que começa a cultivar orquídeas e já vai primeiro no dendrobium nobile, sabe aquele olho de boneca? A pessoa desiste dessas orquídeas porque é difícil florescer, né? Geralmente os dendrobiums espécies, que são esses aqui que eu tenho aqui, que fica aqui nesse sol quente praticamente o dia inteiro, são plantas que precisam de um período de estresse hídrico, né? Então, para quem está começando, geralmente não são plantas muito indicadas. Por quê? Porque quando a pessoa está começando, ela não tem muita noção de como fazer o estresse hídrico, ela não sabe, né, direito como que cuida, como que faz, qual que é o horário certo, qual que é o tempo certo de parar de molhar e tudo mais. Então, fica muito confuso, né? E quem gosta desse tipo de orquídea, de dendróbio, essas coisas, né, pode estar começando aí cultivar, né, começando a sua coleção com o Denfau. O Denfau, ele não é uma espécie de dendróbio, né? Ele é um híbrido, na verdade, de dendróbio e uma planta muito legal para florescer. Não precisa parar de molhar, tá? Você pode molhar normalmente ele o ano todo. É só evitar excesso de umidade nas raízes para não apodrecer. Essa é uma dica que não é só para ele, é para qualquer orquídea, tá? Isso aí já é uma dica geral. Então, é uma planta bem legal por causa disso e ele precisa de uma boa luminosidade, tá? Ele precisa de sol para se desenvolver, assim como todas as outras, porém, ele não precisa de um sol tão forte igual as espécies ali, tá? Vocês podem ver que esse aqui, ó, ele tá no sombrite de 80%. Então, ele tá no sombreamento de 80%, ele tá pegando sol o dia inteiro praticamente com esse sombreamento e olha aqui, a haste floral desenvolvendo, tá vendo? Então é uma planta bem legal, para quem quer cultivar esse tipo de orquídea, às vezes não tem um orquidário, coloca no lugarzinho que pega um solzinho da manhã, um solzinho do final da tarde, ele vai desenvolver e florescer sem problema nenhum, tá bom? Então eu acho que uma das orquídeas mais fáceis de cultivar é o Denfau e vocês não vão ter problemas no cultivo dele, tá bom? Aí a gente vai para outra orquídea, né? Também bem fácil de cultivar assim e uma planta bem comum, né, que o pessoal geralmente começa muitas as coleções com elas, que são as Phalaenopsis, né? Essas orquídeas aqui muito legais que o pessoal gosta muito de colocar para enfeitar, né, escritório e tudo mais. Então é uma planta bem legal, uma planta muito fácil de se cultivar, porém você tem que tomar cuidado, é lógico, com algumas coisas, né? Igual eu já falei para vocês, essas orquídeas também não gostam de excesso de umidade, tá? Então tem que ter um substrato que seca rápido, tá bom? Como é uma planta que não tem bulbo igual às outras, né? Que geralmente as outras orquídeas têm esses bulbos aqui, né? Geralmente o pessoal que tá começando chama dessas batatinhas, vamos dizer assim. Elas não têm. Então, os nutrientes que ela armazena fica mais nas folhas, né? Então é uma planta assim que você tem que regar sempre que você vê que o substrato secou, porque se você deixa ela muito tempo sem molhar, né, ela começa a murchar, ela começa a desidratar e ficar feia. Então, o primeiro ponto é esse, né, lógico que o substrato é a mesma coisa do outro, não pode manter umidade demais por muito tempo, porque senão apodrece. Igual eu falei para vocês, essa é uma dica geral, né, e é uma planta também, essa aqui, ela vai desenvolver em locais assim que não precisa ter sol o dia todo praticamente. 2 horinhas de sol, quem mora em apartamento, quem mora em locais aí onde não tem muito sol durante o dia, né, colocou uma orquídea dessa para pegar umas 2 horinhas de sol, um solzinho do início da manhã, um solzinho no finalzinho da tarde, ela já vai desenvolver super bem e também vai florescer, tá bom? Um dos cuidados que vocês têm que ter é na hora de regar, não deixar ficar a água empoçada muito tempo nesse miolinho dela, tá? Porque muita gente perde esse tipo de orquídea por causa disso. Molha, aqui fica cheio d'água, aí ela vai e começa a apodrecer e acaba perdendo a planta, tá bom? Então fiquem de olho nisso aí. Uma coisa muito importante, se essas orquídeas, as Phalaenopsis, estiverem emitindo haste floral, quando elas estiverem muito feias, muito debilitadas, não deixa florescer, tá bom? Vai lá, corta a haste floral para não ter risco da planta morrer, porque geralmente quando elas estão morrendo, elas emitem floração, tá bom? Para perpetuar a espécie dela aí. Vou deixar aqui na descrição um vídeo sobre o cultivo das Phalaenopsis para vocês, tá? Vou deixar também um vídeo exclusivo sobre o cultivo dos Denfaus, tá? Para vocês saberem aí certinho, né, em detalhes, o cultivo dessas plantas. Aqui é meio que um vídeo com uma lista de plantas bem fáceis de cultivar, tá? Então a gente tem essas duas plantas que geralmente o pessoal começa a cultivar por elas. A gente tem as Cattleyas, né, que são plantas também muito comuns e também muito fáceis de cultivo, gente. É praticamente quase a mesma coisa. Ela não gosta de excesso de umidade, né, então, mais uma vez, aquela mesma dica do substrato. As Cattleyas, elas já gostam de um pouquinho mais de sol,
tá? Então, quando você coloca ela num lugar que é muito sombreado, você vai perceber que as folhas vai ficar um verde muito escuro. E assim ela não vai florescer. Então, para ela já floresce só se ela tiver na luminosidade ideal. Se você cultiva ela muito na sombra, ela não vai emitir floração, tá bom? Então, é uma planta bem legal, muito fácil de se cultivar. Se você tem um orquidário aí, pode colocar no sombrite de 70%, tá? Pegando o máximo de sol possível durante o dia, que você vai ter um desenvolvimento perfeito. Ah, eu não tenho orquidário. Tudo bem. Coloca debaixo de uma árvore que você tem no quintal aí, que pega 2 horinhas de sol, 3 horinhas de sol, um lugar bem iluminado, entendeu? É só vocês evitarem aquele sol muito quente, geralmente das 11 da manhã até as 2, 3 da tarde, tá? Porque aquele sol, se você colocar uma orquídea dessa num sol daquele, vai queimar tudo, tá? Se você quer arrumar um cantinho pra ela, né, igual eu sempre falo, gente, se você pegar, fazer um quadradinho assim, ó, de madeira, né, que você tem aí jogado aí na sua casa, colocar um lençol por cima, ou um TNT em cima, né, tanto faz, qualquer coisa por cima assim, pra filtrar o sol, você consegue cultivar e consegue ter resultados positivos, tá? Então, geralmente o pessoal não tem floração das catleias apenas por falta da luminosidade do sol, entendeu? Então, se você tem uma catleia, já tem 10 anos que não floresce, já tem 5 anos que não floresce, é porque ela tá no lugar indevido, ela não tá no lugar certo. Então, tira ela, coloca onde pega um pouquinho mais de sol, que eu tenho certeza que ela vai desenvolver bem, tá? Então, é uma planta também muito fácil de se cultivar. Depois das catleias, né? Eu gosto muito das encíclias. Encíclia é uma planta assim que eu acho que não tem como errar, né? É uma orquídea muito fácil, gente, de cultivar, porque assim, gosta de muito sol, né? Ela tá aqui pegando sol praticamente o dia todo. Geralmente a gente planta elas mais em troncos, mas também vai muito bem em vasinho. Então comprou uma encíclia, amarrou num tronquinho, colocou no lugar que pega bastante sol, perfeito, ela vai desenvolver e ela vai florescer super bem, ó. Tá vendo? Então assim, você pode molhar todo dia, quando ela estiver plantada no tronquinho, pode molhar todo dia, que não vai ter nenhum problema, né? Então, encíclias também são plantas muito legais para se cultivar, muito fáceis aí, e que os iniciantes não vai ter problema nenhum em cultivar essas espécies aí, né? Esse gênero de orquídea que é muito legal, tá bom? Quem está começando e gosta de dendróbium, quer um dendróbium espécie, mas não sabe fazer estresse hídrico, eu indico para vocês o dendróbium anosmum, gente. Olha aí que coisa mais linda que é. É uma planta muito legal, muito fácil de cultivar, entendeu? Igual eu falei, aquela mesma regra do substrato, né? Não gosta de excesso de umidade. Só que o dendróbium anosmo, ele não precisa de você parar de molhar. Você pode molhar ele o ano todo, cuidar dele do mesmo jeito durante o ano todo. Ele só vai precisar de bastante sol. Ele só vai precisar de bastante luminosidade do sol. Então, olha só, sombrite de 50%, igual eu falei, não tem sombrite? Faz um pedacinho aí, coloca um lençol branco, algum TNT, alguma coisa para filtrar o sol, que vai estar perfeito, você já vai conseguir cultivar seu dendróbium. Ah, não quero fazer isso, eu tenho uma árvore aqui no quintal, coloca debaixo da árvore aí onde pega bastante sol, né? Evitando só aquele sol mais ou menos das 11 às 2, às 3 da tarde, que você vai ter resultado incrível, tá? Um sol da manhã, um sol do finalzinho da tarde, você vai ter um resultado incrível e ele vai florescer sem problema nenhum. Tá bom? Então o dendróbium anosmo é um tipo de orquídea para quem gosta de plantas que florescem muito e que não precisa fazer quase que nenhum esforço para fazer a orquídea florescer. Não é uma coisa impossível, né? Então ele é bem fácil e bem legal para se cultivar também, tá? Um outro gênero de orquídea que eu amo muito e que é muito fácil para cultivar são as braçávulas. São orquídeas incríveis, né? Essa aqui que eu tô mostrando para vocês é a minha, é a braçávula nodosa, muito legal essa planta. E são orquídeas muito cheirosas, tá? O dendróbium anosmo também é. Ela tem um cheirinho muito bom, só que o cheiro dela é à noite, porque os principais polinizadores dessa orquídea, né, são insetinhos noturnos. Então, ela é bem bonitinha, né, dá essa florzinha branquinha e o cheirinho dela à noite parece muito aquelas damas da noite, sabe? Então, uma plantinha legal de se cultivar, não é enjoada, muito fácil, muito simples. Às vezes o pessoal olha e fala, nossa, deve ser difícil. Não é, gente, é uma das plantas mais simples para se cultivar que tem, né? Só seguir a dica de não ter excesso de umidade, você pode amarrar num tronco, molhar todo dia, coloca num lugar que pega
umas 2, 3 horinhas de sol por dia, né? Se você tem um orquidário, pode colocar no Sombrit de 50 ou no de 70, ela vai florescer sem nenhum problema. Tá? Então, geralmente, para os que estão começando agora, né, esses são uns exemplos, né, de orquídeas aí bem fáceis e bem legais de se cultivar, tá? Então, assim, quem está começando, né, tá com as primeiras plantinhas, ainda não tem um lugarzinho certo, ainda não tem tudo organizadinho, eu aconselho começar por essas que são mais simples, são mais fáceis, não vai dar problema para vocês, né? Vocês não vão ter problema nenhum para fazer essas plantas se desenvolverem e florescerem, né? E aí com o tempo você vai organizando, você vai arrumando, né? Vai estudando mais, vai vendo mais vídeos aqui no canal também, onde eu ensino a cultivar as outras. Aí você vai passando, né? Partindo para outras orquídeas também. E se vocês quiserem, né? Eu posso estar fazendo um próximo vídeo aí, um outro vídeo, mostrando plantas de média dificuldade de cultivo, né? Porque essas aqui são as mais fáceis. Para quem está começando, não entende nada de orquídea, começa por essas, né? Agora, quem já está entendendo, quem já sabe cultivar essas, né? Qual que é o próximo passo? Quais que são as próximas plantas, né? Para a pessoa poder estar evoluindo aí seu cultivo e aumentando seu conhecimento, é lógico, né? Sobre o cultivo delas. Então, assim, se vocês quiserem, eu posso fazer um próximo vídeo falando exatamente sobre isso, né? Sobre plantas que já precisam de um certo período de estresse hídrico, de plantas que precisam de muita umidade, né? Aí, se vocês quiserem, eu posso fazer aí essa outra parte, tá? Mas hoje eu vou ficando por aqui, porque senão o vídeo vai ficando gigante, né? E muita gente às vezes nem assiste o vídeo tudo. Então, se você assistiu tudo, deixa aí nos comentários, né? Fala que você assistiu. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido certinho aí tudo que eu quis passar pra vocês no vídeo de hoje. E é isso. Quem não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, tá bom? Porque assim a gente vai estar aí aumentando cada vez mais o número de pessoas que estão cultivando as orquídeas, né? E que estão seguindo as dicas aqui do canal. E é isso. Um beijo pra todos, fica todo mundo com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, gente!